Olá pessoal, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos vocês e também para a sua família. Nós estamos aqui mais uma vez de volta com a nossa continuidade da história do povo de Israel. Estamos aqui dando continuidade, e essa continuidade nós estamos falando sobre a história do povo de Israel dentro do primeiro livro de o Samuel. Nós já estamos aí quase concluindo o livro de 1 Samuel. Hoje nós vamos estar aqui abordando do capítulo de número 21 até o capítulo de número 26 do livro de 1 Samuel. Estamos falando aqui todos os domingos, às 10 horas da manhã, sobre a história do povo de Israel e também aprendendo também sobre esta nação, sobre este povo, porque a história do povo de Israel, ela tem muito a nos ensinar na nossa vida, muito mesmo, muitas lições importantes que nós temos para tirar, para aprender sobre a história do povo de Israel. E nesta oportunidade de hoje, nesta temática de hoje, a qual está posto aí, que eu coloquei a temática de hoje, que é sobre a fuga de Davi, é o que nós vamos estar aqui abordando aqui nesta oportunidade, sobre a fuga de Davi. A semana anterior nós aqui trouxemos aqui algumas abordagens sobre Davi, sobre ali o começo ali, quando ele foi escolhido dentre um dos filhos de Jessé para ser ungido rei de Israel. Mas ele foi ungido rei, mas ele não assumiu o trono imediato. Demorou aí aproximadamente, uns falam que foi 20 anos, outros falam que foi mais de 20 anos, que Davi teve que esperar para assumir ali o trono de Israel. Mas nesta manhã, nós queremos aqui estar aqui refletindo um pouco sobre a fuga de Davi. E nós sabemos que a fuga de Davi, ela se deu não por acaso, não. A fuga de Davi, ela se deu devido à vitória, claro, que ele teve sobre o gigante Golias, e aonde também ali, após essa vitória, as mulheres de Israel cantando e dançando, e elas diziam nas suas palavras que Saul matou 10.000 e Davi matou milhares. Isso realmente, a partir daí, nasce ou entra no coração de Saul a inveja e a perseguição a Davi. E Davi, claro, como qualquer outra pessoa, jamais, sabendo que o seu inimigo, o seu adversário, queria matá-lo, tirar a vida, jamais Davi ficaria esperando que Saul viesse tirar a sua própria vida. Mas quando aconteceu aquele ato vitorioso, a qual Davi, diante de todo Israel e diante de todos os filisteus e diante do rei Saul, quando Davi matou Golias e arrancou a cabeça do guerreiro dos filisteus,
Dali em diante, Davi realmente foi visto sobre toda a nação de Israel. A partir dali, Davi foi visto com outros olhos sobre todo Israel e sobre os filisteus e também sobre o próprio Saul. E diante daquele acontecimento histórico, a qual realmente ali aquela afronta de Golias, há mais de 40 dias Golias ali afrontando o exército do povo de Israel. E a Bíblia diz que era de manhã e à tarde. O gigante Golias, aquele homem com quase 3 metros de alturas, ou aproximadamente 3 metros, ou mais de 3 metros, que alguns acreditam que ele tinha mais de 3 metros de altura, e mediante ali aquela afronta todos os dias, quase 40 dias, o gigante Golias, o guerreiro dos filisteus, ele pedia ali que um homem dentre Israel, os soldados de Israel, saísse dali para lutar contra ele. E quem o vencesse, uma ou outra parte, seria servos ou escravo daquele que fosse vitorioso. E realmente, nenhum homem ali, nenhum guerreiro ali, nenhum soldado de Israel teve a coragem e a ousadia que Davi teve. Davi foi lá realmente e o gigante Golias amaldiçoou a Davi, amaldiçoou e desprezou Davi. Mas Davi, aquele jovem, aquele mancebo, a qual conhecia o Deus que servia, a qual Deus tinha dado muitas vitórias e livramentos a Davi. E ele realmente acontece aquele ato. Mas tudo bem, falando aqui da fuga de Davi. A fuga de Davi para o deserto foi um período muito difícil da sua vida. A fuga dele para o deserto foi um período realmente a qual Davi estava passando. Muito difícil, angustiante, porque Davi jamais imaginaria que a vitória, a ele vencer o gigante Golias, a ele derrotar o gigante Golias, a ele trazer a cabeça do gigante, entregar para Saul como um ato de glória e de vitória de toda a nação de Israel. Davi não saberia que nasceria no coração de Saul a inveja e o ódio por ele. E essa fuga que Davi realmente fugiu para o deserto, porque o rei a qual Deus tinha dado a Israel, a Saul, o rei furiosamente, com inveja, com ciúme e ódio no coração, querendo matar Davi. E Davi foge para o deserto. E essa fuga realmente trouxe muita angústia. E também Davi teve momentos, mediante essas fugas, que Davi louvava a Deus, escreveu alguns salmos, algumas poesias, mediante isso que nós vamos estar vendo aqui. E diz ainda, como se pode observar nos salmos, composto por ele, naquela fase da sua vida, Davi enfrentava no deserto crise de dúvida e depressão. Olha só. Naquele deserto, Davi enfrentava duas situações, duas crises que Davi enfrentava no deserto, fugindo de Saul que queria matá-lo. Davi enfrentava a crise da dúvida e a crise da depressão. A crise da dúvida que Davi enfrentava no deserto, fugindo de Saul, era a dúvida de Deus não estar com ele. Davi colocou essa dúvida no coração, essa angústia da dúvida de Deus não estar com ele. Por isso, quando Davi escreve o Salmo 22,
Lembra o Salmo 22 que Davi escreve? Nas suas próprias palavras, na sua inspiração, Davi realmente está ali realmente duvidando que Deus o teria ou abandonado ou desamparado. Por isso que diz assim, o Salmo 22, Davi dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Davi estava fugindo para o deserto, com medo da morte, com medo do rei que o perseguia, que queria Davi para matá-lo. E Davi agora compõe o Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Claro que Deus jamais estava desamparando Davi. Deus não estava desamparando Davi. Em nenhum momento Deus desamparou a Davi. Porque Davi, ele era um moço que tinha um coração quebrantado. Davi tinha um coração quebrantado. E a depressão ali seguia também Davi. Isso é angustiante. Isso é doloroso. Quando você percebe que tem alguém te perseguindo, que tem alguém tentando tirar a sua vida, que tem alguém te perseguindo para que você não seja bem sucedido na vida, para que os teus sonhos, que os teus projetos não sejam realmente concluídos, isso é angustiante, que você sabe que a pessoa está te perseguindo. E Davi sabia que Saul, o rei de Israel, estava perseguindo ele, queria matá-lo ele. Isso trouxe a Davi dúvida e depressão na alma. Isso trouxe a Davi dúvida e depressão na alma pelo rei Saul está perseguindo ele. A inveja e o ódio tomou conta da vida desse rei. Porque Davi tinha vencido o guerreiro dos filisteus. Davi tinha vencido Golias. E quando aquelas mulheres de Israel começaram a cantar e a dançar, Saul venceu 10.000, Davi matou milhares. Saul matou 10.000 e Davi matou milhares. A partir daí, o rei Saul perseguiu Davi o tempo todo. E não foi só uma vez que o rei Saul perseguiu Davi. O rei Saul perseguiu Davi aproximadamente 3 vezes. 3 vezes. Ou seja, o rei Saul queria Davi nas suas mãos de todo jeito. O rei Saul queria destruir, acabar com a vida de Davi de todo jeito. Por isso que Davi foge para o deserto. Foge de Saul para o deserto. E lá no deserto, Davi, ele tem dúvida e depressão na sua vida. Olha que situação. A dúvida que Davi tinha era que Deus não era com ele. Por isso que ele compõe o Salmo de número 22. O Salmo de número 22, esse Salmo, quando Davi compõe esse Salmo, é nesse momento de fuga que Davi estava fugindo de Saul. E Davi pergunta no Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? É angustiante isso é doloroso, isso dói na alma, isso traz angústia, depressão, traz melancolia, isso traz situações angustiantes na vida de qualquer pessoa. E quanto mais você sabe que tem alguém te perseguindo, que tem alguém que não quer ver os teus sonhos, que não quer ver o teu sucesso, que não quer ver os teus projetos prosseguir. Isso é dolorido quando você sabe que tem alguém lutando contra você para que você não seja realmente sucedido na vida. E é isso que o rei Saul está fazendo com Davi. Ele está perseguindo Davi para que Davi não fosse rei sobre Israel, a qual Davi já tinha sido ungido, mas ainda não tinha assumido o trono. Ele veio assumir o trono de Israel aproximadamente depois de mais de 20 anos. Ele veio assumir o trono de Israel. Mas o rei Saul, ele perseguiu Davi 3 vezes. Ou seja, ele queria dar um fim em Davi de todo jeito.
Isso é muito triste, quando nós não queremos ver o sucesso das outras pessoas. E o que nós temos que ter cuidado é isso, é não deixar o ódio, e nem a inveja, e nem o ciúme tomar conta do nosso coração. Para cada um de nós, Deus tem um plano, Deus tem um propósito para cada um de nós nas nossas vidas. Aquilo que é para a sua vida, é para a sua vida. Aquilo que é para a minha vida, é para a minha vida. Deus tem um particular individualmente com cada um de nós. Nós jamais não podemos deixar que o ódio e a inveja e o ciúme tome conta da nossa vida e que nós ficamos aí lutando para que o nosso próximo não seja bem sucedido. Nós ficamos lutando ao contrário. Não, isso não é uma atitude corretamente bíblica. A nossa atitude corretamente bíblica é glorificar a Deus, por Deus estar abençoando outras pessoas, por Deus estar colocando as pessoas nos lugares onde elas têm que estar. É isso realmente que nós precisamos compreender. Então, foge para o deserto, no estado de dúvida e depressão, porque o rei queria de todo jeito pegar Davi e realmente acabar com a vida de Davi. Isso é coisa realmente dolorosa, mas nós sabemos que a misericórdia de Deus, a graça de Deus estava sobre a vida de Davi. E Davi realmente, ele futuramente, ele tomou a posse sobre rei de Israel. Isso nós vamos falar em outra ocasião. Mas nesse momento aqui, a fuga de Davi era realmente uma fuga realmente justa, que ele não ia ficar, ele sabendo que o rei Saul queria matar ele jamais ia ficar ali no reinado, na redondeza do reinado, na redondeza do palácio. Jamais Davi ia ficar ali. Davi teve que fugir mesmo, e qualquer um fazeria isso. Eu fazeria, você também fazeria, por quê? Porque nós sabíamos, e Davi teve a consciência, chegou ao conhecimento de Davi que o rei queria realmente matar Davi. E Davi fugiu justamente, precisava fugir, porque senão Davi realmente seria morto pelo rei Saul, a qual realmente deixou entrar a inveja no seu coração e o ódio. Tudo isso porque Davi derrotou o gigante Golias, o guerreiro dos filisteus. Tudo isso porque Davi venceu o gigante Golias, lá na luta que acontecia. Então realmente é muito difícil isso, quando as pessoas, eles dão um passo à frente do nosso, e nós às vezes ficamos revoltados com isso. Nós ficamos furiosos com isso. Nós ficamos com inveja das pessoas. Quando as pessoas dão um passo à nossa frente, é porque Deus está abençoando. Isso é importante, nós entendemos isso. Quando as pessoas dão um passo na nossa frente, isso pode ser na vida circular, na vida profissional, na vida ministerial. Quando nós damos um passo na frente, as pessoas dão um passo na nossa frente, nós temos que entender que é Deus realmente abençoando esta pessoa. E Deus estava abençoando a Davi, porque quando Davi foi lá no campo de guerra, a pedido do pai dele lá, ver como é que estavam os seus irmãos, o estado deles. E quando Davi chega lá no campo de guerra, lá está o gigante Golias afrontando a todo Israel. E a Bíblia diz que era por um tempo de 40 dias, de manhã e à tarde, o gigante Golias afrontava todo Israel. O gigante Golias pedia um homem ali em Israel para lutar com ele. E ninguém se colocava à frente para lutar contra o gigante Golias. E quando Davi viu aquilo, Davi foi lá. Davi foi no ribeiro, pegou 5 pedras, pegou o seu alforje, pegou a sua funda e foi lá. E quando Davi deu um passo à frente e foi lá diante do gigante Golias, e o gigante Golias amaldiçoou a Davi e desprezou Davi, e Davi disse que
e iria matar o gigante, Davi disse que iria matar e daria a cabeça dele. E Davi fez isso. E nessa vitória de Davi sobre o gigante Golias, Deus abençoou Davi e Davi foi vitorioso ali. E o que é que acontece? O rei, no lugar de ficar alegre, o rei Saul, no lugar de ficar contente por essa vitória, no lugar de o povo ficar contente, não. O rei realmente ali fica invejoso, fica com ciúme e agora quer matar Davi. Por isso que na fuga de Davi, essa fuga que Davi fez para o deserto, para se esconder do rei Saul, era justo isso. Era justo. Mas Deus estava com Davi. É interessante que nesta fuga, Davi sofria duas situações difíceis. Duas crises, a crise da dúvida e a crise da depressão. Davi estava sofrendo lá no deserto quando estava fugindo de Saul. Por isso que no Salmo de número 22, Davi diz: meu Deus, por que me desamparaste? Claro que Deus não tinha desamparado jamais ali a Davi. Jamais Deus tinha desamparado Davi. Davi estava fugindo justamente porque o rei estava perseguindo. E ninguém ficaria numa situação dessa sabendo que o seu inimigo quer matá-lo, quer tirar a sua vida. É a mesma coisa aqui em casa, né? Eu estou aqui em casa e aparece um sujeito aqui no portão e fala: ó, à tarde eu venho tirar a sua vida, a vida da sua família. Eu não vou ficar dentro de casa esperando que o sujeito venha aqui, entre e mate toda a minha família. Não, eu vou fugir. Eu vou pegar a minha família e vou fugir. E Davi fez isso realmente, mas Deus estava com ele. Lá no deserto onde Davi estava, naquele momento de fuga que Davi estava realmente passando ali, aqueles momentos doloridos, o que é importante é que Davi, ele compõe salmos ali naquele momento. Davi começa a copiar os salmos ali, porque essa perseguição de Saul, ela foi 3 vezes. Saul perseguiu Davi em 3 momentos. Em 3 momentos, Davi foi perseguido por Saul. Realmente, Saul queria realmente destruir Davi. Saul queria realmente acabar com Davi. Mas importante que Deus estava lá. Deus estava lá. E diz ainda que a fuga de Davi começa quando este recorre ao profeta Samuel. Quando Davi vai até o profeta Samuel, no capítulo 19, no verso 18 ao 24, Davi recebe a informação que o rei Saul estava à sua procura, o queriam capturar, o queria prender Davi. E Davi, a partir dali, Davi sobe para o deserto, desesperado, angustiado, realmente muito abatido. O estado psicológico de Davi não era um estado realmente agradável ali, porque quando se fala de morte, isso mexe muito com a estrutura de qualquer ser humano. Quando se fala de morte, que alguém vai te matar, alguém vai te destruir, isso mexe com a estrutura de qualquer um de nós. Mas nós sabemos que Deus estava presente na vida de Davi a todo momento ali. A todo momento, Deus estava presente na vida de Davi. É interessante que ainda diz aqui o seguinte: às vezes o coração de Davi era dominado pelo medo, como se vê na sua queixa: apenas há um passo entre mim e a morte. Olha aqui, são palavras de Davi. Olha só, são palavras deles. Ele está dizendo aqui, ó, apenas há um passo entre mim e a morte. Isso é dolorido. Isso é dolorido. Olha só, a ira de uma pessoa, a inveja que a pessoa tem contra outra pessoa, leva a pessoa em desespero, né? Olha só, Davi está entrando aqui em desespero, em estado de uma depressão terrível. Ele está aqui realmente entrando. Quando se fala em morte, não é nada agradável. Não é nada agradável.
É angustiante quando se fala. Isso é triste, é dolorido. Ainda diz aqui, ainda diz, fugindo de Gate, Davi chegou à caverna de Adulão. Olha só. Davi agora fugindo de Gate, da cidade. Chega agora à caverna de Adulão. Olha só. Olha só aonde Davi está. Bem distante do rei. Está numa caverna. E numa caverna aqui, esta caverna, Davi aprende ali muitas lições dentro desta caverna. Esta caverna que Davi se encontra, não só ele, mas também muitos soldados ali, muitas pessoas, aproximadamente 400 pessoas estão junto com Davi. E são pessoas realmente que estão em situações realmente desagradáveis, pessoas que estão em situações doloridas, angustiantes. E Davi agora se ajunta com essas pessoas. Olha só aonde Davi se encontra. Mas é importante aqui nós trazermos uma lembrança da misericórdia de Deus, da graça de Deus e do amor de Deus para a vida de todos aqueles que temem a Ele e guardam a sua palavra. Olha o que é que diz. Então se congregam a ele os membros de sua família e mais 400 mercenários. Olha só. Isso tudo dentro de uma caverna. Tudo dentro de uma caverna. Davi e a sua família e mais de 400 mercenários, dispostos a lutar por ele. Foi este um período duro para a vida de Davi, pois não podia confiar nesses novos soldados inexperientes. Olha só. Eles estavam dispostos a lutar com Davi. Eles estavam dispostos a estar ao lado de Davi. Mas eram pessoas inexperientes. Ali eram soldados dos reinos. Ali eram soldados dos reinados de Saul. Mas estavam ali com Davi. Eles estavam dispostos. E Davi agora o que é que faz? Esses homens, a qual Davi era um guerreiro, era um comandante, Davi conhecia muito tática de guerra, Davi sabia muito como vencer os seus inimigos, os seus adversários, e todo esse pessoal aqui, Davi treinou esse pessoal aqui. Diz alguns historiadores que Davi treinou todos esses mercenários, todo esse pessoal que estava nessa caverna, junto com Davi, esses homens, Davi treinou. Ainda diz alguns historiadores, quando Davi assumiu o reino, muito desses soldados, desses mercenários, desses soldados inexperientes que estavam com Davi aqui, muitos deles foram para o palácio. Isso é fantástico demais. Isso é a presença de Deus na vida de Davi, nos momentos mais difíceis da sua vida. Que é quando ele está fugindo do rei, quando o rei quer tirar a sua própria vida. Isso é realmente interessante. E continuando aqui, que é fantástico, diz ainda, ele sabia que se Saul alcançasse, os seus companheiros iriam fugir, pois não demonstrava nenhuma lealdade. Mesmo cercado desses mercenários, ele escreveu, olha o que Davi escreveu: olho à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interessa. Olha só, isso são palavras realmente de uma pessoa realmente que está vivendo numa situação difícil mesmo, numa situação realmente dolorosa. É o Salmo de número 42, versículo 142, versículo 4. São palavras dos próprios Davi. E ninguém se interessa por mim. Realmente é dolorido, né? Quando você está realmente passando por uma situação, sabendo que o inimigo, que um adversário quer realmente ver o seu fracasso, que um adversário realmente não quer ver o seu progresso, não quer ver realmente a tua vitória, os seus dias melhores, isso é dolorido. E era isso que Saul não queria de Davi. Saul queria o fracasso de Davi, a derrota de Davi.
Mas Deus estava na vida de Davi de uma forma extraordinária. Deus estava com Davi o tempo todo. Por mais que Davi não visse naqueles momentos de angústia, naqueles momentos realmente que ele estava passando, fugindo do deserto, fugindo para o deserto e agora está dentro de uma caverna. E tem mais, dentro dessa caverna também, Davi teve a oportunidade de matar Saul e não matou. Olha como é interessante. Olha que lição maravilhosa é essa. Que lição maravilhosa. Teve um momento que o rei Saul, cansado, ele entrou também nessa caverna. Olha que situação. Saul, cansado, com seus soldados, mais de 3.000 homens, a procura de Davi. Teve um momento que o rei Saul, cansado, entrou nessa caverna aqui, a qual Davi estava. E diz o texto que eles ficaram ali próximo do outro, mas Saul não sabia que Davi estava ali. E você sabe o que é que Davi fez? Davi pegou uma espada e cortou um pedaço do manto ali da roupa de Saul. Davi teve a oportunidade de matar Saul e não matou. Sabe por que ele não matou? Porque Saul era ungido de Deus. Isso aqui é uma lição maravilhosa para nossas vidas. Isso aqui é uma lição maravilhosa para nossas vidas. Saul era ungido do Senhor, assim como Davi era ungido de Deus, porque Samuel ungiu tanto Saul como Davi. Davi teve a oportunidade, mas não matou a Saul. Davi entregou Saul nas mãos de Deus. Olha só. Olha só. O bem não se paga o mal. Olha só. Olha que coisa. Todos os dias Davi se colocava à porta da caverna, olhando para as montanhas com a esperança de conseguir novos recrutas, chegando a seu apoio. Desanimado então, ante tão logo na expectativa, ele pergunta a si mesmo e logo a seguir responde. Isso Davi lá, olhando lá na porta da caverna, Davi saiu lá fora e olhou para os montes, agora que é o Salmo de número 121. Ele diz: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Ele diz: o meu socorro vem do Senhor dos céus e da terra. Davi saiu à porta da caverna para ver se vinha mais apoiadores experientes ali, soldados, para o ajudá-lo. E ele não vê, ninguém chega. Ele olha para os montes e diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por pouco Davi não foi preso por Saul no deserto de Zífe. A Bíblia nos diz que Saul aproximou-se do acampamento de Davi, chegando ao outro lado da colina em que este se encontrava. Mas naquele momento recebeu notícia de um novo ataque dos filisteus sobre Israel, pelo que suspendeu a busca por Davi. Olha Deus cuidando de Davi. Olha Deus cuidando de Davi. Por pouco, Saul com o seu exército, que era aproximadamente 3.000 homens, a busca de Davi, e por pouco ele não captura, ele não prende Davi, o rei Saul. Mas Deus tem os seus planos. Deus permitiu que os filisteus voltassem a atacar Israel de novo. Aí foi quando Saul larga a perseguição de Davi, deixa de perseguir Davi e vai com seus 3.000 homens lutar contra os filisteus que estavam lutando contra Israel, perseguindo a Israel. E o trabalhar de Deus é isso que Deus faz. É isso que Deus faz na nossa vida, na vida também de nossa família. Deus seja louvado. E sabemos que o mal, ele
é pago com bem. Por mais que nós não queremos fazer isso, mas é a Bíblia que nos manda. E por duas vezes, o rei Saul teve na mão de Davi. A outra vez foi quando Davi realmente entrou e o rei estava dormindo. O rei estava dormindo. E Davi teve a oportunidade de pegar ali os utensílios do rei. E no outro dia falar para o rei que tinha pegado. Mostrando, querendo dizer que ele teve nas mãos dele por duas vezes. E Davi não matou também o rei na segunda vez. Então, que nós possamos tomar essa lição de Davi, por mais essa fuga dolorosa para o deserto, a qual o rei Saul perseguiu 3 vezes ele, perseguiu Davi 3 vezes, de todo jeito, o rei Saul queria Davi em suas mãos, e não foi possível nenhuma delas, que Deus o guardou a Davi o tempo todo. Deus guardou a Davi o tempo todo, cuidando dele. E é isso que Deus faz nas nossas vidas. Que Deus nos ajude e nos guarde. E se chegar no nosso conhecimento a qualquer hora, que nós temos inimigos nos perseguindo, pessoas que não querem ver o nosso sucesso, o nosso progresso em todas as áreas da vida, material, espiritual, ministerial. Se nós temos essas informações, que nós oramos por essas pessoas, que nós oramos por eles, e se ele chegar a nos pedir um copo d'água, nós dê um copo d'água. Chegar a nos pedir um pão, nós dê um pão. Que o mal, ele não se paga por mal. É isso que Jesus nos ensinou. Que o mal, ele se paga por bem. Por mais que queira contrariar a nossa vontade. Que a nossa vontade não é pagar o mal por bem, é pagar o mal por mal. É viver na lei, olho por olho, dente por dente. Mas não é assim que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou: se o teu inimigo te chamar para caminhar uma légua, vai 2 com ele. É isso que Jesus nos ensinou. Que Deus nos ajude e nos guarde. Mais uma continuidade aqui da história do povo de Israel no livro de 1 Samuel, capítulo 21 ao capítulo 23. Dá uma lida nesses capítulos, que tem muita coisa boa para a nossa vida espiritual, nossa vida material, nossa vida ministerial. Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Um abraço e um ótimo domingo para você e sua família.